Esta semana está sendo uma semana de ameaças ao povo brasileiro. Nos dias anteriores, o presidente Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para disciplinar e criar a figura do excludente de ilicitude nas ações das Forças Armadas, nas operações de rua, nas operações em que ela for convocada, na chamada GLO, que é a garantia da lei e da ordem prevista na Constituição brasileira. Isto veio depois que, quando das manifestações do Chile, o presidente Bolsonaro convoca o seu ministro da Defesa para discutir com ele possíveis ações do Exército, das Forças Armadas, contra possíveis manifestações nas ruas do Brasil, à semelhança do Chile. O resultado dessa conversa, dessa articulação, foi a produção desse projeto de lei, que permitirá, se for aprovado no Congresso, que a gente não espera, mas que, se for aprovado, permitirá a soldados, oficiais das Forças Armadas, do Exército, acima de tudo, poder agir de maneira brutal e até criminosa contra a população brasileira, nas manifestações legítimas de rua, que ficarão excluídos de qualquer processo, de qualquer punição criminal. Isto é grave, é muito grave. Não bastasse isto, veio o presidente da República agora, nesta semana, dizer que vai enviar também um projeto de lei para o Congresso Nacional para poder usar as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, contra as ocupações de terra que acontecem Brasil afora. Ora, gente, olha a insensatez disso aí. Nós vivemos uma situação de ocupação territorial, situação fundiária dramática no Brasil. O Brasil foi ocupado, por especuladores, por grileiros, por gente que ocupou a terra pública brasileira, anteriormente ocupada pelos índios, ou foi ocupando a terra pública brasileira e excluiu a massa enorme do povo brasileiro que foi jogada para as cidades. Hoje há uma luta das últimas décadas do povo brasileiro para ocupar essas terras, para poder produzir alimento para o povo brasileiro, trabalhar a terra, sustentar a família com dignidade. Isso tem gerado inúmeros conflitos, porque os governos têm sido incompetentes, de uma maneira geral, de poder realizar a reforma agrária que o Brasil precisa. Todas as nações do mundo que deram certo realizaram a reforma agrária e investiram em educação. O Brasil não fez nenhuma das duas coisas. Então os conflitos hoje são grandes. E já aconteceram tragédias, Eldorado do Carajás, etc. Tantas mortes, repercutindo mundo afora, deixando o Brasil muito mal diante da opinião pública mundial. Os governos estaduais, que têm a competência de poder agir nessas situações, quando um juiz determina a reintegração de posse, os governos estaduais vão lá, tentam negociar para não haver violência mais, as tragédias já aconteceram, e tentar acomodar e encaminhar bem a solução. Pois vem agora o presidente Bolsonaro, vem dizer que é preciso garantir a propriedade privada, que é preciso tirar esses criminosos. Olha, o povo brasileiro querendo trabalhar a terra, sustentar sua família com dignidade, produzir alimento para a população brasileira, ele chama de criminosos. E que eles têm que sair na marra, na força, usando o poder do Exército brasileiro. Olha, isso vai desonrar o Exército brasileiro. Lá atrás, houve um momento em que o Exército brasileiro recusou-se a perseguir os escravos. Daí apressou a luta da abolição da escravatura. O Exército não quis colocar a farda brasileira para ser manchada no sangue dos escravos brasileiros. Agora, o Exército brasileiro não pode vestir a farda, sair para massacrar camponeses que querem trabalhar a terra brasileira, manchar as suas fardas com o sangue do povo brasileiro. É uma insensatez. Bolsonaro
fez isso, disse que vai me encaminhar para o Congresso um projeto de lei. Isso não pode, nós temos que pressionar o Congresso, não podemos deixar. Contamos com a lucidez mínima do Congresso Nacional para rejeitar isto. E agora, o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, que está executando esse projeto aí neoliberal, que não é dele, parece um economista obscuro, que a única coisa que não tem projeto econômico para o país, a única coisa que sabe é querer vender coisas, fazer caixa, fazer dinheiro vendendo, e não pelo desenvolvimento da economia, pelo aumento da arrecadação, só vendendo coisas, vendendo o patrimônio do povo brasileiro, patrimônio público, só sabe fazer isso, não tem projeto econômico, o seu projeto fracassa, como já fracassou no mundo inteiro. O neoliberalismo fracassou no mundo inteiro, gera desemprego, as privatizações jogam gente na rua, né? É um desastre para a economia nacional, é um projeto fracassado. Pois é, exatamente ele vem como dando sequência a essas investidas aí do Bolsonaro, vem dizer que se a população for para a rua reivindicar, vão acontecer duas coisas: aplicar o excludente de ilicitude, isto é, permitir às autoridades policiais e militares reprimir violentamente, dar licença para matar, e ameaça aí também com GLO, com garantia da lei e da ordem em cima das reivindicações do povo brasileiro. O Brasil, o povo brasileiro, está sob essas grandes ameaças. O povo brasileiro tem que resistir. Não podemos baixar a cabeça, não podemos nos curvar, temos que resistir em defesa dos nossos direitos, dos direitos do povo brasileiro, em defesa do patrimônio público nacional, em defesa de um futuro digno para a nossa gente. Espera-se que esse governo venha governar, porque é sempre ameaças, retirando direitos e uma política econômica que só sabe vender, não sabe desenvolver o Brasil, não sabe desenvolver um país. O país tem potencialidade de se desenvolver, tem recursos imensos. Basta governos dinâmicos, decentes, dignos, que se preocupam com o futuro do povo brasileiro.